Aleluia, graças a Deus, que alegria estarmos juntos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e nós orarmos juntos também. E hoje nós queremos orar pelos nossos filhos. Mas antes disso, em Mateus 6, nos conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes. No verso 5, diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos, João 6,5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava ali, tinha em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus então olha para os discípulos e fala assim: onde compraremos pães para dar de comer a essas pessoas? Verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, pois Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabe de tudo que vai acontecer. Seja na sua família, seja na sua casa, seja com os seus filhos. O domínio de todas as coisas está sobre Jesus. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Ou seja, Jesus, o que nós temos não é suficiente. Nós não temos o suficiente para alimentar essa multidão. É muita gente aqui, Jesus. E o dinheiro que nós temos não é suficiente para isso. Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um menino. Olha só isso. Pega essa chave aí. Está aí um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Interessante. Jesus questiona os discípulos, dizendo: dá a eles o que comer. E eles então dizem: o dinheiro que nós temos não dá para isso. Mas alguém vai e fala assim: mas tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Eu não sei de onde que esse menino vinha. Uma vez eu ouvi dizer que possivelmente esses 5 pães e 2 peixes seria o lanche do pai ou o almoço do pai que estava trabalhando em outro lugar. E a mãe teria então dado esses 5 pães e 2 peixinhos para que o menino levasse para o pai. E no meio do caminho, o menino então parou ali, viu aquela situação e ofertou tudo o que ele tinha, que era 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes nós não nos atentamos para o poder da oferta das crianças. Às vezes é tão pequeno, às vezes é tão simples, às vezes o talento delas são tão simples. Mas sabe, deixa eu te falar alguma coisa. A oferta de uma criança pode alimentar grandes multidões. O coração de uma criança pode abençoar grandes multidões. E foi isso que aconteceu aqui. Verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes de cevada. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Às vezes é a pergunta que a gente faz. O que é o ministério infantil? Para que trabalhar com crianças? Para que investir tanto? Para que falar sobre isso? Para quê? Para quê? Será que elas podem trazer alguma coisa de volta para nós? Às vezes muitas igrejas não trabalham com crianças como deveriam, porque elas olham e falam assim: isso não vai dar nenhum retorno. Nós estamos sempre esperando das pessoas que investimos um retorno. Mas sabe, irmãos, Jesus não espera de você um retorno. Jesus espera de você o seu coração. Mas sabe, irmãos, não podemos olhar as crianças simplesmente como pessoas que não têm retorno para nós. Nós precisamos olhar as crianças como um tesouro, o tesouro a qual o Senhor Deus nos deu para cuidar. Um tesouro a qual o Senhor Deus nos deu para proteger. O diabo não olha para as crianças com desprezo. Deixa eu te passar uma chave aqui. O inimigo, quando ele vê os seus filhos, ele não vê com desprezo, não. Ele vê com obsessão. Ele vê como obsessão. O inimigo, ele é obcecado em capturar a mente dos seus filhos. É por isso que ele
tenta inserir tantas coisas, amizades, desenhos, tantas outras coisas que falam dele mesmo, para que ele seja inserido no coração de tantas crianças. E por que nós muitas vezes olhamos para os nossos filhos em relação à vida espiritual e não investimos? Muitas vezes, irmãos, a culpa dos nossos filhos não crescerem em Deus é nossa, porque nós respondemos igual um dos discípulos aqui falou. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é a vida espiritual dos nossos filhos? O que importa a vida espiritual? Não, eu não vou investir na vida espiritual. Eu vou inserir ele de coisas, eu vou inserir ele de entretenimento. A vida espiritual dele não importa. Sabe, irmãos, eu estava na praça esses dias com meu filho, assim que quebrei o braço, na verdade, assim que eu quebrei a mão. De tanto estar em casa, precisei sair um pouco com ele, e enquanto ele brincava eu ficava ali segurando a mão ainda com muita dor. Mas eu observei que algumas crianças do lado conversavam, e a pergunta era se elas eram cristãs, se elas eram crentes. Interessante que uma menina falou assim: eu não sei se eu sou crente, eu preciso ver com minha mãe. E foram as 3, eram 3 meninas, foram lá perguntar para a mãe se elas eram crentes. Olha só, quem decidia a vida espiritual daquela criança, se ela era crente ou não, era a mãe. Muitas vezes nós esquecemos que a vida espiritual dos nossos filhos, quem decide somos nós. Os nossos filhos, eles precisam, ensinam o menino no caminho, pegar na mão e andar e levar até o caminho, não é apontar, é no. Então a vida espiritual dos nossos filhos, quem ativa são os pais, somos nós, sou eu. A vida espiritual do meu filho, quem ativa sou eu. E eu não posso olhar para a vida espiritual dele e falar: não importa o que é a vida espiritual do meu filho, porque o diabo está investindo na vida espiritual do seu filho. E o texto continua: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha só isso, irmãos, a oferta daquela criança. E quantos já estavam fartos, a oferta daquela criança fez com que eles fossem fartos, estavam cheios, eles não precisavam mais. Disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada. Olha só a importância dessa oferta. Recolhe tudo, pois eu não quero que nada se perca. Verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveriam de vir. Sabe o que é isso, irmãos? As nossas crianças mostrarão ao mundo quem é Jesus. Depois dessa oferta que Jesus multiplicou, os homens olharam e falaram: esse realmente é o homem de Deus, esse realmente é o profeta. Sabe por que o inimigo está lutando contra os nossos filhos? É porque os nossos filhos mostrarão ao mundo quem é Jesus. Quem é Jesus? O meu filho, o seu filho mostrará ao mundo quem é Jesus. Verso 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar ao rei. Olha só que oferta foi essa, meus irmãos. Retirou-se novamente sozinho para o monte. A oferta daquela criança alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda fez com que os homens olhassem para Jesus e falassem: é Ele é o Filho de Deus, Ele é um profeta do Senhor. E a minha oração nessa manhã, na verdade aqui agora são 9 horas da manhã, a minha oração nessa manhã é que você entenda que os seus filhos foram chamados para apresentar Jesus. A oferta dos seus filhos, a vida dos seus filhos multiplicará e abençoará multidões, e Cristo será apresentado às nações. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos onde você está agora. Nós vamos orar para que o Senhor ative a vida espiritual dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Que o meu filho, que o seu filho seja cheio do Espírito, e que ele revele Cristo
Cristo às nações. Pai, em nome de Jesus, queremos em unidade aqui orar, Jesus, pelos nossos filhos. Quero abençoar, Senhor, o filho de cada um que está assistindo esse vídeo agora. Quero abençoar, Senhor, o meu filho. Guarda eles com teu sangue. Cobre eles com teu sangue. Livra eles de todo o mal, Senhor. E nos ajude a entender que a vida espiritual dos nossos filhos é nossa, Senhor. A responsabilidade é nossa. E aquilo que nós fizermos aqui, Senhor, será colocados nele para que seja eterno, Senhor. Oramos pelas coisas eternas dos nossos filhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar aqui várias vezes. E eu declaro a vida espiritual dos nossos filhos ativa para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.